Olá, glória a Deus, aleluia. Como é bom estar aqui com você mais uma vez. Como é bom poder chegar até você. Eu não sei como esse vídeo chegou até você, mas eu espero que tenha sido direcionado pelo nosso querido Espírito Santo. Que essa palavra venha chegar até você para te trazer edificação, ensino, entendimento, para te trazer conforto, consolação, para te trazer confronto. A palavra de Deus, ela nos traz confronto. Ela sempre nos confronta em algo. Então que a palavra de Deus atue de alguma forma na sua vida e venha fazer diferença para você. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Que Deus te abençoe poderosamente, a você, sua família, a todos os seus, as pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez é uma pergunta que você não vai gostar muito, mas como eu falei, a palavra de Deus, ela nos confronta com aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Mas deixa eu te perguntar, quanto vale a sua palavra? Qual o valor da sua palavra? Quanto vale aquilo que você fala, aquilo que você promete, aquilo que você diz que vai fazer? Quanto que vale isso? Há muito tempo atrás, a palavra do homem, ela era fundamental. Ela não tinha preço. E ela precisava se cumprir, tanto que antigamente as pessoas falavam: "Ah, eu vou fazer isso". Elas arrancavam um fio do seu bigode e colocavam ali em cima, e aquilo selava como se fosse um acordo. As palavras que eram ditas, elas tinham peso, elas tinham valor. E parece que com o passar do tempo, esse costume ele foi se perdendo. As palavras elas já não têm mais tanto valor, as palavras elas são meras citações. Muitas vezes nós dizemos que vamos fazer uma coisa e não fazemos, ou talvez esquecemos. Muitas vezes nós dizemos que vamos cumprir um acordo e não cumprimos e acaba ficando para lá, prejudicando a outra parte. Muitas vezes nós até fazemos acordos sérios, acordos aonde nós assinamos até contratos e tal, mas não cumprimos com a nossa parte. É interessante que também há um tempo atrás, e já há algum tempo, a palavra do cristão, a palavra do crente, ela tinha um peso muito grande. As pessoas falavam as coisas e se você era cristão, se você frequentava uma igreja, as pessoas falavam: não, pode confiar. Hoje em dia, até para alugar lugares para estabelecer uma nova igreja é difícil. Porque muita gente diz: ah, não, você é pastor? Não, eu não alugo meu imóvel para pastores. Eu não alugo meu imóvel para igrejas. A gente já ouviu muito isso. E isso foi sendo a imagem do cristão, a imagem do crente, ela foi sendo negativada, ela foi sendo denegrida, ela foi caindo cada vez mais. Por quê? Porque o valor da nossa palavra, tanto do próprio ser humano, do próprio cidadão, quanto do cristão, do crente, ele foi perdendo a credibilidade, ele foi perdendo o valor. Talvez porque nós não estamos mais cumprindo aquilo que nós falamos. E isso é uma coisa que fere,
diretamente a Deus. Sabia? Quando nós falamos as coisas e não cumprimos, nós estamos ferindo diretamente a Deus. Você sabe por quê? Porque Deus ele não permite que a sua palavra caia no vazio. Deus ele não permite que as suas promessas fiquem em vão. Quando nós lemos o livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus ela nos diz assim: o Senhor Deus me disse, você viu bem, Jeremias, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus ele vigia, Deus ele vela, Deus ele fica guardando para que a sua palavra se cumpra. Nenhuma promessa de Deus cai por terra vazia. Toda palavra de Deus, ela é lançada e ela cumpre o que foi determinado para ela. Sabe? Deus ele guarda a sua palavra e ele não permite que nenhuma fique sem o seu cumprimento. Todas as promessas que Deus faz se cumprem. Se você ler a Bíblia, se você pegar as Escrituras Sagradas, você vai ver que tudo aquilo que Deus prometeu, desde do Gênesis, desde o tempo da queda, quando ele fez diversas promessas e determinou diversas coisas para que acontecesse na vida do homem depois da queda, na vida da mulher, que o homem iria trabalhar e iria se sustentar com o suor do seu próprio rosto, que a mulher iria sofrer com as dores de parto. Então, todas as promessas feitas a Abraão, a descendência de Abraão, a promessa do filho, mesmo Abraão sendo velho e Sara sendo estéril, todas as promessas se cumpriram. Tudo aquilo que Deus falou se cumpriu e ainda está se cumprindo. Quando Deus falou sobre Jesus, lá no livro de Isaías, o nascimento de Jesus, as promessas se cumpriram. As profecias a respeito do Messias se cumpriram. E vão continuar se cumprindo quando a palavra de Deus diz que Jesus voltará para nos buscar. Mas nós já sabemos que a palavra de Deus se cumpre. Nós já sabemos que Deus ele vela, ele garante, ele vigia para que a sua palavra se cumpra. No livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19, nós lemos assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Nós já sabemos que a palavra de Deus se cumpre, mas a nossa reflexão aqui hoje é sobre a nossa palavra. Nós, seres humanos, homens, mulheres, a sua palavra, ela é confiável? Quando você diz uma coisa, você cumpre aquilo que você fala? Hoje em dia nós temos um problema muito sério de pessoas que falam as coisas e não cumprem com aquilo que falam. Ah, fulano me empresta tanto porque dia tal eu vou te pagar. E chega aquele dia e o fulano não aparece para pagar. Não te dá uma satisfação. Sabe, outro dia eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu com uma pessoa da igreja, que ela foi numa determinada concessionária e comprou um carro financiado, assinou os contratos. E quando você assina um contrato de financiamento, quando você coloca ali a sua assinatura, você está concordando com as condições daquele contrato. Você está concordando com as taxas,
Você está concordando com os impostos? Você está concordando com tudo aquilo que está descrito ali naquele contrato. E aí esse determinado irmão, ele viu uma ótima oportunidade de diminuir os juros que ele estava pagando por conta do financiamento daquele carro. E ele, sem procurar saber, sem procurar verificar direito, a firma de advocacia que estava propondo essa negociata para ele foi e fez a negociação, passou um determinado valor para essa firma de advocacia e estava seguro de que o seu carro havia sido quitado, porque ele tinha o dinheiro para quitar se os juros fossem diminuídos. Quando não foi a surpresa dessa pessoa, que num determinado dia a polícia bateu na sua casa com um mandado de busca e apreensão. E eles levaram o carro embora porque as prestações do carro não tinham sido pagas. E o banco que financiou aquele carro, aquele bem, tinha colocado na justiça e tinha ganho a ação. E ele nem sequer tinha sido avisado que aquilo estava acontecendo. Então, muitas vezes, nós damos a nossa palavra, nós assinamos acordos, assinamos contratos e depois queremos, de alguma forma, voltar atrás e não cumprir com aquilo que nós prometemos. E isso vai desde coisas banais, como aquelas promessas que nós fazemos no começo de ano, né? No final, na virada de um ano para o outro. Ah, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar mais. Diversas promessas que nós fazemos na virada do ano. Até coisas mais sérias como essa que eu coloquei, da pessoa ter um prejuízo porque quis, de uma certa forma, levar vantagem, descumprindo o contrato que ela mesma tinha assinado e concordado no começo. E muitas vezes, por conta dessa, vamos colocar assim, essa ganância de querer se dar bem ou de querer conseguir algum benefício de uma forma não muito legal, talvez, não sei, isso nos leva a cair em golpes. Isso nos leva a cair em mentiras. Isso nos leva a cair na mão de pessoas que o diabo coloca no nosso caminho, sabendo que nós vamos fraquejar naquele ponto. E por isso que eu fiz essa pergunta logo no começo. Qual o preço, qual o valor das suas palavras? Quando você diz que vai fazer uma coisa, você faz realmente até o final? Quando você diz que vai fazer uma coisa, você cumpre? Nós precisamos olhar isso dentro de nós, nós precisamos sondar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para saber se nós estamos cumprindo, fazendo com que a nossa palavra tenha valor, fazendo com que nós não sejamos tidos como mentirosos, fazendo com que nós não sejamos vistos pela sociedade como caloteiros. Você sabe por quê? Quando nós nos declaramos como cristãos, como servos do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos de errado, ela vai prejudicar o nome de Deus, porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer, poxa, mas ele não é crente? Poxa, mas ele não serve a Deus? Então, muitas vezes, nós falamos as coisas e não cumprimos, ou talvez, outro dia eu estava escutando também uma outra pessoa falando, quando vai fazer alguma obra, algum trabalho na sua casa, ele fala, olha, eu não contrato crentes, eu não contrato cristãos para fazer aqui o trabalho, a obra, porque todas as vezes que eu que eu contrato cristãos, eu tenho problemas.
É estranho a gente ouvir isso, porque deveria ser o contrário. Não, eu contratei aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, então eu sei que as coisas serão bem feitas, eu sei. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles precisam fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Então eu sei que eles vão fazer bem feito. Eu sei que a palavra que ele me disser vai se cumprir. Eu sei que o compromisso que ele fizer comigo vai ser acatado, vai ser cumprido aquele compromisso. Olha, fulano, tal dia eu te entrego o serviço pronto. E, de preferência, tal dia você vai entregar o serviço pronto. Por quê? Porque você está honrando o nome de Deus, o nome que você carrega. A gente tem que olhar que quando nós passamos a seguir a Jesus, quando nós passamos a andar com Deus, quando nós passamos a seguir os princípios da palavra de Deus, não é mais o nosso nome que é visto. Não é mais as nossas palavras que são vistas, não. É a palavra de Deus. É o nome de Deus. Isso acontece muito no meio político, não sei se vocês já perceberam. Mas quando você pega, por exemplo, as pessoas entram na política e elas fazem questão de colocar lá pastor fulano de tal, candidato a vereador, pastor fulano, candidato a deputado, e essas coisas assim. Mas quando tem qualquer problema com esse povo, eles vão dizer o nome de Deus está sendo envergonhado. Ah, não, mas olha, um pastor fazendo isso. Não é o fulano de tal, não é o deputado fulano de tal, ou vereador fulano de tal, não. Um pastor, um presbítero, olha, um missionário envolvido em corrupção, em falcatrua. Quanto vale a sua palavra? Qual é o preço que pode ser colocado nas suas palavras? Porque muitas vezes nós nos colocamos debaixo dos princípios do Senhor, mas quando nós temos outros interesses, nós começamos a defender coisas que não são de Deus. Nós começamos a defender aquilo que o nosso interesse chama, aquilo que o nosso interesse precisa que dê certo. Por quê? Porque é o nosso interesse que está acima. Nós colocamos o nosso interesse acima dos princípios e das coisas de Deus. E nós estamos chegando num tempo onde as perseguições aos cristãos estão ficando mais acirradas, estão ficando mais na cara, mais às claras. Os cristãos agora estão sendo mais perseguidos. As redes sociais já fazem, muitas delas, já boicotam mensagens cristãs, vídeos cristãos. Até chegar o tempo em que as pessoas vão olhar para nós e vão falar: olha, se você não negar Jesus, você não vai conseguir entrar aqui, você não vai conseguir comprar isso, você não vai conseguir fazer esse negócio. Seu filho não vai poder estudar aqui. E aí? Como que nós vamos lidar com esse tipo de situação? Qual é o preço que nós podemos colocar nas nossas palavras? Qual é o preço que nós podemos colocar na nossa fidelidade, no nosso caráter, na nossa dignidade, nos princípios de Deus aos quais nós seguimos? Qual é o preço? Quanto vale aquilo que você fala? Eu estou repetindo bastante essa pergunta para que isso entre na nossa cabeça e venha mexer com a gente. Sabe por quê?
muito dos problemas que nós estamos envolvidos e estamos passando hoje no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na comunidade onde a gente vive, muitos dos problemas que nós passamos estão diretamente ligados ao valor da nossa palavra, ao valor da nossa integridade, ao valor que nós damos aos princípios de Deus que deveriam governar a nossa vida. Muitos dos problemas que nós estamos passando, eles estão ligados ao pouco valor que é dado àquilo que nós prometemos. E quando alguém chega com o valor, principalmente em dinheiro, ele consegue comprar a nossa fidelidade. Ele consegue comprar os princípios que nós acreditamos. Eles conseguem derrubar a força que a palavra de Deus deveria ter em nossa vida. E aí nós começamos a ficar maleáveis. O evangelho, ele já não é aquele evangelho tão rígido, o evangelho tão eficaz, tão verdadeiro. A palavra de Deus, ele já começa a ter algumas divergências, que você faz concessões de acordo com aquilo que as pessoas querem que você faça. E aí você já começa a não obedecer só às coisas de Deus, mas você já começa a obedecer aos interesses da onde você está inserido. Quanto vale a sua palavra? E eu vou estender um pouco mais essa pergunta. Quanto vale a palavra de Deus para você? E agora eu estou me dirigindo a crentes, a pessoas que batem no peito e se dizem cristãos, a pessoas que têm instituições religiosas grandiosas que foram construídas em cima de uma palavra de Deus e que hoje estão apoiando pessoas que apoiam coisas que não agradam a Deus. Quanto vale a tua palavra e quanto vale a palavra de Deus para você? Eu vou deixar essas perguntas para que elas mexam com a tua cabeça, com o teu espírito, com a tua alma, e que elas possam sacudir para que a gente possa ter atitudes de recuperar a palavra de Deus e o valor que essa palavra tem em nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, aonde a gente anda. Então, que a palavra de Deus possa voltar a ter o peso que ela tem, que ela precisa ter na nossa vida, na nossa consciência, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa mexer com você e possa fazer você refletir sobre as promessas que você tem feito e o valor que você tem dado na palavra de Deus, na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a manter a palavra de Deus sendo distribuída e repassada a todas as pessoas, em nome de Jesus. Seja você também um missionário de Deus. Pegue essa palavra, mande o link dela para os seus contatos, poste nas suas redes sociais, que as pessoas possam entender o peso que a nossa palavra tem nas nossas decisões e naquilo que nós refletimos como filhos de Deus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que a palavra de Deus
seja primordial, seja defendida e garantida por você, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.